Bem, boa tarde a todos e todas. Nós estamos iniciando a reunião da nossa comissão de concurso e desta feita, diferente da anterior, com a nossa formação completa, praticamente completa. E foi distribuído pelo sistema de mensagens uma pauta a todos. E nós tentaremos, dentro da medida do possível, cumprir toda essa pauta, deixando claro que o debate é livre, todos aqui têm a livre oportunidade de se manifestar. Eu quero também, de antemão, fazer um agradecimento a doutor Zenildo, a doutor Marcos e a doutor Pedro, que estão integrando a comissão em substituição aos membros anteriores que tiveram uma impossibilidade de comparecer, ou por uma razão de forma temporária, como foi o caso do representante do Ministério Público, ou de forma definitiva, como é o caso do representante dos registradores. E nós, nesta pauta, nós começaremos inicialmente com a análise do que fazer em relação à alteração da Resolução 81 do Conselho Nacional de Justiça, recentemente. E, para deixar todos na mesma página, vou fazer um breve relato. Quando das alterações sucessivas da Resolução 81, foi estabelecido uma reserva de vagas a negros e pardos, e estabelecido a ausência de nota de corte. Na verdade, ficou definido pela resolução anterior que bastaria que o candidato, diferente dos concorrentes na classificação da classificação geral, todo aquele que obtivesse a nota mínima 6, independentemente da disciplina, estaria automaticamente aprovado. Então, só para lembrá-los, o candidato na concorrência geral, ele necessitaria ter, no mínimo, a nota 5 em cada uma das disciplinas, e, além de ter a nota 5 em cada uma das disciplinas, para que não houvesse a sua desclassificação, seriam selecionados 12 vezes o número de vagas. Todos se recordam desse fato. Pois bem, candidato inscrito pela cota, ele não precisaria atender a estes critérios. Ele estaria automaticamente classificado para a etapa seguinte, para a prova escrita, pelo nosso edital, confeccionado de acordo com a resolução até então vigente. Ele estaria classificado se ele obtivesse, no conjunto da prova, 6. Então, independentemente que ele, eventualmente, apenas para exemplificar, se ele tivesse 0 numa, mas nas demais o somatório e a divisão chegasse a 6, ele estaria classificado sem que houvesse também um número máximo de candidatos. Bastaria isto. Ficou claro? Pois bem, nós trabalhamos com o edital nesse contexto, dentro dessa norma, observado esse critério. Perfeito. Sucede que, no último dia 22 de agosto, houve uma alteração, quer na resolução que regulamenta os concursos para as serventias extrajudiciais, quer para a resolução que regulamenta os concursos no que diz respeito à cota para os concursos da magistratura. E o que é que ficou fixado em cada uma delas? Ou seja, foram criadas normas de forma diferente. Então, para o concurso de cartórios extrajudiciais, houve a seguinte alteração. Artigo 3º, parágrafo 1º-A. É vedado o estabelecimento de nota de corte ou qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos negros
na prova objetiva seletiva. As comissões de que tratar o parágrafo anterior deverão funcionar preferencialmente no ato da inscrição ou antes da publicação do resultado final do concurso, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade de cada tribunal. Mas, em outras palavras, né, numa interpretação literal, absolutamente literal, você chega à seguinte conclusão, de que todo candidato inscrito pela cota, independentemente do resultado que obtiver, basta que compareça, estará automaticamente incluso para a etapa seguinte. Se fizermos a interpretação literal. Bem, esse fato já foi suscitado num PCA referente ao concurso que está sendo realizado no estado de Santa Catarina. E o relator deste PCA de Santa Catarina, ele, na verdade, a impugnação que foi feita, porque lá em Santa Catarina foi utilizado algum critério, porque senão nós teríamos aqui que definir, né? E eventualmente, se foi essa a posição da comissão, eu me curvarei, mas definir de que quem compareceu e é da cota estaria automaticamente classificado para a etapa seguinte. O que não me parece, isso é a minha opinião pessoal, não me parece razoável. E a decisão do relator, do conselheiro Bandeira de Mello, também, na sua fundamentação, ele também adota esse raciocínio. Diz, olha, não é razoável que em um concurso você não tenha algum critério para fazer uma seleção. De maneira que a decisão de Santa Catarina ela foi mantida, ou seja, ele não concedeu a medida liminar. Bem, e aí fica a seguinte situação. Se não há uma cláusula, ou se não há um parâmetro para se adotar, ou pelo menos aquele parâmetro inicial que nós tínhamos no nosso edital, ele não está mais vigorando, ficaria a seguinte situação colocada: qual o parâmetro que nós adotaremos? Ou não adotaríamos nenhum, ou seja, todos que compareceram estão automaticamente inscritos para a etapa da prova escrita, ou nós adotamos um parâmetro que teremos que definir nesta oportunidade. Bem, e aí vem a seguinte questão. Nesta mesma resolução do dia 22 de agosto, além de alterar... Seja bem-vinda, doutora Carolina. Retorne, né? Bem-vinda cá. Desculpe o atraso. Né? Seja bem-vinda. E aquela resolução, esta resolução, ela também alterou a resolução do concurso da magistratura. Só que ela o fez nos seguintes termos, eu vou ler aos senhores. É vedado o estabelecimento de qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos negros. Ou seja, o que seria uma cláusula de barreira? No nosso caso, só serão classificados na concorrência geral 12 vezes o número de vagas. Então, é vedado para os candidatos de cota também na magistratura. Então, no nosso caso, bastando o alcance de nota 20% inferior à nota mínima estabelecida para aprovação dos candidatos de ampla concorrência. Ou, se essa nota mínima for superior a 6, ou 6 para os concursos da magistratura, para que os candidatos cotistas sejam admitidos nas fases subsequentes. Em outras palavras, o próprio Conselho Nacional, em relação ao nosso concurso, disse que não haveria parâmetros algum. Em relação ao concurso da magistratura, ele estabeleceu um parâmetro alternativo. Ou a nota mínima, quem obtiver até 20% da nota mínima da concorrência geral, entra. Então, vamos lá, se a concorrência geral
a nota mínima da concorrência geral for, para facilitar o cálculo, 10, quem tiver de 8 até 10, entra. Menos 20%. Menos 20%. E, se a nota for, se esse menos 20%, se for superior a 6, aplica-se o 6. Ficou claro? Ficou bem entendida essa questão? Perfeito. O tratamento para a magistratura foi um, para o cartório foi outro. Eu vou só interromper 2 minutos aqui a nossa reunião, que está sendo gravada, né, porque o nosso presidente aqui veio prestigiar a nossa comissão aqui. Só vim fazer isso mesmo, só cumprimentá-los. Muito obrigado, desembargador Gervásio. E aí, meu caro? De quem eu cumprimento a todos e todas, caríssimos e caríssimas. E aí, tudo bem? E aí, caríssimos? Amigos, fiquem à vontade, continuem o trabalho. Eu só passei aqui para dizer que nós estamos dando total apoio ao trabalho que vocês estão fazendo. Quero agradecer, parabenizá-los. Estou reconhecendo o esforço, esse concurso, que nós sabemos, historicamente, sempre foi um concurso muito disputado, judicializado, mas, assim, a comissão tem se comportado de maneira muito sóbria, equilibrada, e é como a gente deve fazer. Eu estive mesmo no Centro Prova semana passada e conversei com alguns conselheiros que me perguntaram sobre o concurso, e assim, eu me comuniquei lá o compromisso, declarei dedicação do trabalho que vocês estão desenvolvendo, a seriedade, a integridade. Então, sigam fazendo esse trabalho que vocês estão fazendo, eu estou absolutamente tranquilo. Da lisura, do processo, a gente sabe que um processo desse de concurso, ele é normalmente rumoroso mesmo, né? Você tem posições divergentes entre a própria comissão, mas a gente sente que aqui também tem um ambiente de respeito, né, de concórdia, que é muito importante, né? São exatamente as regras republicanas que devem imperar. Então eu estou falando demais, só passei para isso, né? Para prestar esse apoio. Obrigado, presidente. Siga aí fazendo o seu brilhante trabalho. Obrigado, presidente. Todos. Eu tenho a minha confiança e apoio permanente. Santa Catarina? Um abraço grande. Bom trabalho. Ótimo. Isso. Então, Siga em frente aí. Um abraço. prosseguindo, gente. Então, é essa questão que nos coloca, né? Nós temos que adotarmos uma dessas 3 opções. Uma, fazemos uma interpretação literal e não adotamos nenhum parâmetro. 2, fazemos uma interpretação sistemática da resolução, ou seja, e aí adotamos o parâmetro fixado para a magistratura. E 3, né, e aí alguém tem a liberdade de fazê-lo, podemos adotar um parâmetro outro que não está, né, outro que não estaria aqui, mas que alguém possa sugerir. Só para deixá-los cientes, eu fui informado aqui pelo Carlos Andes, que, aliás, quero dizer que tem que fazer um registro aqui, fizeram um registro só para a comissão, mas sem o Carlos Andes aqui nós não conseguiríamos andar. Né? Só que eu fui informado para o Carlos Andes, depois me corrija se eu estiver errado, mas a nota mínima pela concorrência geral alcançada, 55. O fato de aquele candidato que obteve 55, ele ter também se inscrito pela cota, não significa dizer que não tenha sido a nota mínima. Esta foi a nota mínima, 55. 55 menos 20%, só para ficar para que os senhores tenham esse parâmetro, 44. Então, se eventualmente, né, se nós não adotarmos nenhum parâmetro, são todos os candidatos inscritos pela cota. Se eventualmente nós adotarmos o parâmetro, fizermos uma interpretação sistemática, nós teremos todos os aprovados pela cota que obtiverem, no mínimo, 44 pontos. E aí dariam quantos? Já tem sido dado? Já, sim, senhor. Nós teríamos 184 aprovados. Pela cota. Pela
pela cota, 184 aprovados. Então, sobre se houver a sugestão de um outro parâmetro, que não a ausência de um ou a ausência de outro, nós, então, teríamos que refazer os cálculos. Esse é o primeiro ponto, eu acho que esse é essencial, porque isso terá que ter uma alteração no próprio edital, propriamente dito, em função disso. E por que isso? Porque a resolução do dia 22 de agosto, ela estabelece que as alterações serão aplicadas para os concursos em andamento. E nós ainda não publicamos a relação definitiva dos aprovados para a prova escrita. Então, ele está em andamento e incide sobre essa relação. É a questão que nos posta, que nos coloca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a palavra para cada um, e aí, para que a gente possa sistematizar, cada um pode fazer as considerações que fizer, mas aí já haveria uma posição. Se vota pela ausência completa de parâmetros numa interpretação literal, se vota por uma interpretação sistemática da resolução, ou, se entender diferente de uma ou de outra, pode votar e apresentar uma proposta alternativa, que aí nós submetemos à comissão. Tá? Então, eu vou começar pela esquerda, nenhuma preferência, não, mas pela esquerda, vindo, né, só que a gente fosse sintético para que pudéssemos avançar. Consegue uma caneta? Está captando. É importante falar no microfone para fins de... Esse tema é extremamente importante. E, por favor, me ajudem na interpretação também dessa norma. Salvo engano, essa última normativa do CNJ, ela trata tanto do concurso das serventias, como também do concurso da magistratura. Uma cautela que nós temos que ter é que o perfil dos concursos são diferenciados. O concurso da magistratura, ele busca, evidentemente, a aprovação. Os candidatos, evidente, estão preocupados também com classificação, mas não tanto quanto no concurso de serventias. No concurso de serventias, muitos candidatos buscam algumas serventias apenas. Então, a adoção dos 60% não seria justa, por isso a própria norma foi sábia, e para as serventias ela permite o critério mais vantajoso, a nota mínima de 60% ou o critério dos 20%. E me parece que a solução da comissão, adotando uma interpretação sistemática, conseguiria alcançar o ideal dessa previsão normativa e, evidentemente, daria essa acolhida para as cotas, que é extremamente necessária, uma política importante que foi idealizada pelo CNJ. Então, a minha sugestão de encaminhamento, Excelência, seria por uma interpretação sistemática para que se adote o critério de nota mínima, mas com o redutor de 20%, porque a norma deixa bem clara, ao usar a expressão ou, essa possibilidade, especialmente no concurso para cartórios. Porque só para deixar, só para lembrá-los, não sei se todos estão com o texto da resolução. Tá? Então, o artigo 1º trata dos concursos para cartórios. Então, adotar o critério utilizado para a magistratura. Essa interpretação sistemática, é isso? Ok. Graciana. Boa tarde a todos. Meu voto também é no mesmo sentido do Zenildo, que se faça essa interpretação sistêmica, né, para que a gente possa atender ao que a resolução prevê. Doutora Maria José. Boa tarde a todos. Eu também vou acompanhar já essa posição da interpretação sistemática. Doutora Carolina. Boa tarde, gente. Escusas pelo meu atraso, eu estou passando por inspeção no cartório também, então minha cesta está meio enrolada, mas, enfim. Feliz por estar aqui de novo, voltando a trabalhar com os senhores. Eu não vejo como a gente se distanciar realmente da resolução do CNJ. Então, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, que já é a segunda alteração no nosso edital por conta de demandas do CNJ, mas é o órgão que regula, então nós não temos realmente, não vejo outra opção viável que não traga mais prejuízo e mais
problemas ao nosso concurso, que é o que a gente justamente quer evitar. Doutor Marcos. Queridos e queridas integrantes da mesa, eu tenho uma preocupação com relação à determinação do próprio CNJ. A resolução, ela embora a interpretação literal seja talvez uma interpretação que não estabeleça parâmetros mais distantes, mas é o que está escrito. Se há uma determinação de que não se tenha nenhum tipo de óbice, embora eu até, pessoalmente, seja contrário, mas penso que exatamente para evitar essas discussões, e já que há um comando por força de uma resolução do CNJ, eu me manifesto para que não haja critérios de outros que não a própria presença. Infelizmente, é o que está dizendo a resolução. Boa tarde a todos. Doutora Carolina, é um prazer revê-la. Os outros colegas eu já tinha cumprimentado, desembargador Gervásio. A questão levantada aqui pelo meu amigo Marcão é por demais importante, porque realmente a resolução do CNJ, na sua literalidade, aponta para essa solução. Entretanto, o conselheiro que propôs ao CNJ essa modificação, ele proferiu uma decisão em relação... Não, na verdade, não foi o relator da resolução, é o conselheiro Vieira de Mello. Verdade. Quem proferiu a decisão foi o conselheiro Bandeira de Mello. É verdade. São os Eu melos me aí confundi, que estão fazendo. São verdade. os melos aí que estão fazendo. Ó. É verdade. Nessa decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o último parágrafo é o que eu acabei não encontrando. Pronto. O Pedro deixou aqui aberto. No final, o próprio relator, conselheiro relator desse questionamento, em relação ao concurso de Santa Catarina, disse o seguinte: registro em arremate que a situação posta nestes autos ensejou reflexão que, naturalmente, poderá vir a ser objeto de análise mais aprofundada por este Conselho. Nesta primeira, e naturalmente incompleta, e aí ele segue aqui dizendo as razões. Então, o que ele quis dizer é que as razões que foram levadas ao CNJ pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina levaram ele, inclusive, a repensar se a norma posta pelo CNJ foi realmente a melhor, abrindo aqui em uma hipótese de que o próprio Conselho poderá revisitar essa questão. Então, em razão disso, eu vou acompanhar a solução do desembargador Gervásio e do doutor Zenildo, que a gente utilizar uma interpretação sistemática para fazer igual ao concurso da magistratura. Doutor Pedro. Boa tarde a todos e a todas. Como estou aqui pela primeira vez, me apresentar, Pedro Guimarães Júnior, juiz auxiliar, felizmente convidado pelo desembargador Gervásio, um amigo, para compor a comissão. E para mim é um prazer estar aqui com todos vocês. E como o próprio Anderson já adiantou, em relação à matéria colocada agora em debate, eu já tinha trazido aqui para eu justificar a minha decisão, no sentido também de ser pela sistemática. E aí até arremata aqui o final do parágrafo que eu tinha separado da decisão liminar de Santa Catarina, que diz o seguinte: a conjugação dos critérios, aplicando-os concomitantemente, sempre em favor daquele que potencializa o universo dos concorrentes, aparentemente se mostra como um mecanismo que confere maior efetividade à política pública que se deseja fortalecer. Então, eu já tinha aberto aqui e vou pela sistemática. Doutor Daniel. Boa tarde a todos. É um prazer retornar aqui aos trabalhos. Na última sessão não pude comparecer. E me preocupa essa publicação de normas enquanto o concurso está valendo. Então, a todos nós. Pelo que eu estou verificando aqui, seja a comissão decidindo em uma direção, seja decidindo em outra, vai haver questionamento de algum lado prejudicado. Então, infelizmente, a insegurança jurídica, nessas publicações, enquanto o concurso está valendo, a aplicação imediata disso, gera esse tipo de questionamento. Como é algo muito recente,
a gente está precisando se debruçar isso aqui no concurso em andamento. E a minha preocupação aqui vai na linha do doutor Marcos, né? Em que pese as razões colocadas pelos membros aqui da comissão, me preocupa os limites de uma interpretação sistemática, porque em que pese ser uma resolução, né, de agora, de algumas semanas atrás, ela é muito clara, a meu sentir, em alterar a resolução 81 e alterar a resolução 203, em que pese estar numa resolução só. Então, apesar de eu não concordar, apesar de eu não achar a melhor regra, o melhor critério, e muito embora o conselheiro do CNJ tenha exposto razões lúcidas, razões pragmáticas para a negativa do pedido do PCA lá no CNJ, eu não vejo como a gente, sem correr um risco de trazer uma judicialização do concurso maior, porque a gente vai, de um jeito ou de outro, vai haver o risco, né, com uma publicação dessa. Eu voto pela aplicação literal, como o doutor Marcos havia entendido. Voto com ele, divergindo em parte. Eu agradeço a todos. Eu tenho uma informação que assim, a solução que eu proponho também é a solução que foi acolhida pela maioria, até porque só para ficar num dado, assim, eu entendo as razões e respeito de fato. Aqui são duas posições que nós poderíamos tomar, né? Mas a questão teria um outro aspecto, porque também, além das razões apresentadas pelo conselheiro no julgamento do PCA, o que nós tivemos 420 inscritos pela cota. Foram presentes 311, então nós teríamos 311. Evidentemente que isso tem um custo, inclusive para a própria empresa e para o próprio tribunal. Adotando-se o critério que nós, por maioria, definimos, nós teríamos aqui 184 aprovados. A metade, quase. Ou seja, então, assim, eu acho que fica dentro, absolutamente dentro do razoável. Porque, do contrário, é como bem disse o conselheiro na fundamentação, né? Não haveria... A razão do concurso é algum nível de concorrência. Perfeito? Então, eu acho que aí nós podemos, por maioria, e sempre respeitando né? Se me permite só uma ressalva, Pois como não? a sessão é gravada, né? Eu me manifestei aqui dizendo que eu discordo da regra, mas discordo não no sentido da questão do resgate social, né? Mas concordando nesse aspecto... Da ausência de parâmetros, né? Concordando nesse aspecto com o relator do PCA, que, na verdade, uma norma que viria para poder facilitar uma concorrência, na verdade, está prejudicando. Né? Eu penso, a priori, né, que essa norma aqui foi mal redigida. Deveria ter sido, né, nos termos, né, que veio por concurso da magistratura, mas, infelizmente, é o que está. Né? Então, é só fazendo essa ressalva, porque fica gravado, né, presidente? Obrigado. Tá. Oportuna. O segundo, então, podemos fechar e fazermos essa alteração. O segundo item da pauta, eu vou conceder a palavra para tratar desse assunto, porque ele foi incluído na pauta, inclusive, na reunião anterior, nós já havíamos aventado essa questão, que é a aperfeiçoar. Nós tivemos um problema, todos sabem, nós tivemos um problema no nosso edital quanto a uma norma, a uma questão de antinomia entre uma norma específica que regulamentava a prova objetiva em relação ao recurso da prova objetiva e uma norma geral. Então, na reunião anterior, por maioria também, decidimos, né, fazer uma interpretação que privilegia a norma específica, a especificidade. Mas aí, evidentemente, diante deste fato, resolvemos, e aí eu havia pedido ao doutor Anderson que fizesse essa análise, resolvemos fazer uma análise para evitar que daqui para frente houvesse algum tipo de antinomia em relação aos recursos eventualmente cabíveis das fases posteriores, né, e, sobretudo, para, se eventualmente houver alguma dúvida, aclarar. E aí o doutor Anderson me apresentou a questão referente ao item 12.10 do edital, que trata justamente
justamente no que diz respeito ao recurso da prova escrita. Doutor Anderson, com a palavra, e aí... Desembargador, o item 12.10, ele tem a seguinte literalidade. A correção da prova escrita e prática será feita pela comissão examinadora e dar-se-á sem a identificação do nome do candidato. 12.11. Para a verificação do domínio da língua portuguesa, a comissão examinadora contará com o auxílio operacional do Instituto Consulplan. Na primeira reunião da comissão, onde a comissão tratou dos recursos, na verdade, das impugnações ao edital, a gente tratou disso. Mas, ao que parece, acabou que a Consulplan não fez a modificação do edital, e, com essa revisão, a gente encontrou novamente. O que foi que decidimos na primeira reunião da comissão, quando tratamos da impugnação? Não houve, propriamente, uma impugnação quanto a esse ponto, mas, durante aquela sessão, observamos essa situação, porque, da forma que está escrita, nós é que iremos corrigir a prova. O doutor Daniel estava na primeira reunião. Inclusive, ele tocou nesse assunto. A doutora Carolina. A doutora Carolina também. E seremos nós a corrigir efetivamente ou faríamos apenas a tutela? Né, isso, exatamente. E acabou que a gente decidiu, mas não foi alterado, e o que é que a gente propõe? É que seja a seguinte redação. É uma redação construída por mim e dando a autoria também, dividindo a autoria com o doutor Carlos Anderson. 12.10 ficaria assim: a correção da prova escrita e prática será feita pelo Instituto Consulplan, sob a supervisão da comissão examinadora, sem a identificação do nome do candidato e levando em consideração o domínio da língua portuguesa. Aglutinaríamos o 12.10 e o 12.11. De pleno acordo, excelência. Alguém tem alguma observação a fazer? A única observação que eu faço, inclusive, foi uma observação que o senhor mesmo fez algumas sessões atrás, para não haver risco de renumeração dos itens, né? Para que a gente tenha cuidado para que um item não se refira a outro, o 12. Por exemplo, o item 14 se refira ao 12.11, que talvez não existisse mais. Né? A gente tem esse cuidado na revisão, né? Essa questão, assim, e aí já abro a possibilidade também, a discussão, se alguém tem mais alguma observação em relação ao edital. Porque, de fato, a antinomia que até então existente, ela criou uma dificuldade e que nós tivemos que tomar uma decisão, tivemos que fazer uma interpretação. De maneira que além dessa proposta, que me parece que é unânime, né, a aprovação, podemos, então, alterar neste sentido. No sentido de que caberá à comissão, e é que só um detalhe, em relação aos recursos, há uma diferença, que não há uma norma específica dos recursos, então nós caímos na norma geral dos recursos, aqui em relação à prova escrita. É diferente do que aconteceu com a prova objetiva. Nós caímos no que é 17.1. 17.1. Tá, nós caímos na regra geral dos recursos, diferente aqui, não há, checou isso, não há antinomia nessa parte. Então, podemos caminhar adiante? Perfeito. Desembargador, só para acrescentar que aí o 12.11 a gente vai tornar sem efeito, porque vamos aglutinar. O 12. Então, nós vamos renumerar todo o edital? Não, a gente só torna sem efeito 12.11, bota lá sem efeito. Perfeito. Tá? Essa redação já passou para... Né? E é muito importante, Carlos, acompanhar essa... Porque eu tenho quase certeza de que, nas nossas primeiras reuniões, nós já havíamos alterado essa decisão, como eu tenho também alguma dúvida de que nós, naquela norma da antinomia, que nós também tínhamos modificado. Mas, em relação à da antinomia, com a antinomia eu não posso... Assim, essa eu tenho absoluta certeza.
Tá? Então, assim, nas nossas primeiras reuniões, eu tenho... Se olhar na gravação, vão ver que a gente falou. A gente falou das três, da objetiva, da escrita e da oral. Todas elas... Exatamente. A gente não tem como corrigir. Exatamente. Nós tratamos disso e aí a gente tem que fazer assim, quando foi a republicação, não houve alteração. E gerou aquela dificuldade toda. Mas nós já havíamos tratado, tanto que eu até pedi que subissem, quem tiver interesse, eu pedi que subisse todas as nossas reuniões gravadas. Elas estão lá. Essa, se eu não estou enganado, ela é da primeira ou segunda reunião. Foi logo no começo. E essa questão aqui foi, inclusive, uma que o doutor Daniel, se eu não estou enganado, também suscitou, ou a doutora Carolina, um dos dois suscitaram essa questão. Então, para que a gente não tenha nenhuma dúvida, viu, Carlos? É muito importante que a gente faça, verifique, e que todos os colegas também consigam verificar. Pois bem, em relação nós temos já tivemos 4, a litigiosidade em relação ao concurso. Nós já tivemos 4 PCAs e uma ação judicial. Eu vou começar pela ação judicial. Já acionamos, a ação judicial foi deferida pelo juiz no plantão Imperatriz, e deu uma decisão no sentido de autorizar uma determinada candidata a prosseguir no certame, embora ela não tenha conseguido a nota mínima. E aí a gente nem sabe dizer se, eventualmente, pelo fato de haver essa redução, se ela é da cota, se ela não é da cota, eu não saberia dizer. Tá? Mas, no sentido de prosseguir. É o nosso único questionamento judicial. Naturalmente, nós já acionamos a Procuradoria-Geral do Estado, ao procurador que nos serve, e ele está examinando a medida judicial a ser tomada, e vamos aguardar. Enquanto, eventualmente, não houver nenhuma reversão do quadro, ou se não houver nenhuma reversão do quadro, decisão judicial, a gente gostando ou não, se cumpre. É uma regra básica. Então, nós temos um caso, que foi esse caso proferido pelo juiz plantonista de Imperatriz. E é uma candidata, requerente é Karenina Gomes Ferraz Gragani. Não conheço, enfim. Foi lá de Imperatriz e foi, inclusive, estipulado multa, se nós não cumprirmos. Multa de R$2.000. Enfim, isso aqui está judicializado. Eu tenho como regra, eu não discuto decisão judicial. Cumpre-se ou tenta-se reverter. Aqui nós já encaminhamos para a Procuradoria e vamos aguardar o resultado. Por enquanto, ela, em função da decisão, ela vai prosseguir no certame. Perfeito. Fora isso, nós temos três outros PCAs, que na verdade, acho que até nós colocamos ali no grupo, realizam questionamentos distintos, e em 3 deles as liminares foram indeferidas. Há um quarto PCA, em que, inclusive, alguns deles, se eu não estou enganado, 1 ou 2, eles ficam prejudicados com essa nossa decisão. Eles ficam prejudicados com a nossa decisão. Com essa decisão que nós tomamos de alterar e reduzir a nota mínima, eles estão prejudicados. Então, se eu não estou enganado, são 2 que fazem esse questionamento. Então, eles, na verdade, acabam ficando prejudicados. Mas tem, e aí já caminhamos para o 4º processo, para o 4º item da pauta, que é justamente o único PCA que ainda não teve a sua liminar apreciada. Eu acredito que não, né, Carlos? Checou agora, né? Nada ainda, né? Tá. Já está definido quem é o relator?
ele aceitou a prevenção, porque havia sido para o conselheiro Giovanni Olson, e ele, então está com bandeira. Então, eu já, inclusive, pedi uma audiência com ele, e ele irá me atender na segunda-feira. Mas, até porque nós queríamos tomar uma decisão e, eventualmente, comunicar o fato ao relator. Ou seja, é muito importante, como está sendo gravado, assim, é muito importante que todos saibam que o grande objetivo do Tribunal de Justiça, e aqui representa o Tribunal de Justiça, é realizar o concurso com toda a transparência, com toda a ética, né, e com a tranquilidade necessária. A gente sabe que é um concurso difícil, é um concurso em que há muitos interesses envolvidos, em que há muitos questionamentos. Acho que faz parte, né, do processo esses questionamentos. Eu não tenho aqui nenhum problema com esses questionamentos, e não significa dizer também como não tenho nenhum compromisso com eventuais equívocos que possa eventualmente ter cometido. Né, a nossa pretensão é fazer um concurso com a celeridade que a sociedade exige, mas com transparência, com segurança, com eficácia, de forma que aqueles que, eventualmente, ao final, e ao fim e ao cabo, obtiverem sucesso, que tenham, né, a recompensa necessária. Então, aqui não há nenhum interesse. Eu até adoto como postura pessoal, né, e digo isso aos senhores, né, cada um, mas eu, inclusive, não recebo individualmente nenhum candidato. Eu não tenho contato com o candidato. Né? Se é candidato, eu prefiro não ter contato, porque todas as eventuais decisões que necessitarem ser tomadas serão tomadas de forma pública e justamente gravadas. Para mim, é muito importante dar essa transparência. Né? Isso é essencial, doutor Marcos, é garantir a transparência. Então, amanhã ou depois, cada um, como todos os aqui da comissão, podem assistir todas as reuniões que foram realizadas. Em todas as reuniões, todos os componentes, os membros exteriores, o representante da OAB é testemunha disso, nós aqui todos têm a livre palavra e a discussão. A discussão é democrática. Enfim, feito essa introdução, é importante que a gente lembre que, na reunião anterior, nós tomamos uma decisão. Eu vou rememorar, está gravado, mas eu vou rememorar e colocando todos na mesma página. Nós detectamos, após a realização do concurso, uma antinomia de normas. Havia uma norma específica para a prova objetiva, que especificava, no sentido de que o recurso somente seria cabível para a colocação dos candidatos em relação à contabilidade dos pontos. Ou seja, aquela norma específica, ela não tratava e não possibilitava que a comissão examinasse o conteúdo das questões. Só que esta norma, ela, de certa forma, ela se chocava com uma norma que se encontrava no item 17.2, a linha D, em que lá, embora tenha sido objeto de nossa discussão aqui nas primeiras reuniões, né, mas aquele equívoco que nós... Lá, a norma, aquele dispositivo que nós não, embora tivéssemos deliberado, mas permaneceu no edital, dizia que havia a possibilidade de se miscuir no conteúdo da prova. Então, em função disso, nós deliberamos, na oportunidade, foi por maioria, como o debate gravado demonstra, foi por maioria, deliberamos por maioria em não conhecer dos recursos no sentido de enfrentar o mérito propriamente das questões. Então, nós não conhecemos daqueles recursos que discutiam o mérito, mas tão somente dos recursos que tratava especificamente em relação à ordem de classificação. Bem, feito isto, na oportunidade, também nós não conhecemos de não foi nenhum recurso, de uma petição avulsa, um requerimento coletivo que não foi protocolado. Veja, o requerimento ele não foi protocolado como determina o edital.
Era uma petição assinada por vários candidatos, em que, protocolado no protocolo do tribunal, de forma física, sem a previsão e fora do prazo dos recursos propriamente ditos, em que sustentava que, pelo direito de petição, assim, um amplo direito de petição, que nós deveríamos conhecer das questões trazidas. E as questões trazidas, nesta petição avulsa, protocolada sem ser um recurso, protocolada sem ser dentro do prazo previsto pelo edital, ela trazia 3 pontos, ela fazia 3 questionamentos, 3 questões questionadas. 2 relacionadas ao direito penal e uma relacionada à questão das cooperativas, né, da inscrição de cooperativas. Nós não conhecemos propriamente, nós não reconhecemos que aquela petição avulsa, né, ela não poderia, em tese, substituir o recurso. Então, nesse caso, a razão para o não conhecimento não foi sequer a eventual antinomia, ou a norma específica do edital, mas sim o fato de ter sido protocolado de uma forma aleatória, porque a gente sabe que o direito de petição não é absoluto. Do contrário, em qualquer processo, eu poderia, em qualquer momento, em qualquer estágio, suscitar uma questão. Perfeito. Todavia, essas mesmas pessoas, e quero crer, né, eu aqui, não sei se todas, mas uma parte delas, protocolou um PCA no CNJ. E é o único dos PCAs, que foi por último, que ainda não há uma decisão a respeito do pedido. E o pedido lá, ele é um pedido de suspensão, vejam, de suspensão do concurso. E o pedido é basicamente o seguinte: questiona o fato de nós não termos conhecido dos recursos, embora eles não tivessem recorrido. Suscita o fato de que haveria equívoco nas respostas, e aí, então, pede, em liminar, a suspensão do concurso. E, no mérito, formula dois pedidos, né, em caráter alternativo. O primeiro deles é no sentido de que o CNJ determinasse que nós examinássemos os recursos. Recursos que sequer eles interpuseram. E aí ele faz um pedido alternativo de que o próprio CNJ se debruçasse sobre as 3 questões, na verdade são 3 questões, mas como são provas distintas, né, mas se debruçasse sobre as 3 questões, 2 de natureza penal e uma referente às cooperativas, se debruçasse sobre as questões e que o CNJ, então, decidisse qual era, ou seja, que o CNJ fizesse a correção. Né? Que o CNJ fizesse a correção. Então, de natureza nesse sentido. Há um risco iminente de nós termos o concurso suspenso. Então, isso, sem dúvida nenhuma, eu conversei com alguns colegas a respeito do assunto, sem dúvida nenhuma, isso nos causa preocupação, porque, evidentemente, 12 pessoas causam um prejuízo enorme para todo o concurso. Mas, enfim. E aí, resolvemos verificar do que se tratava. Duas questões, né, elas me parecem, assim, as questões de direito penal, assim, e a gente sabe, se direito fosse matemática, doutora Maria José, nós não precisaríamos de juízes. Então,
as questões de direito penal, elas são questões que comportam... Você pode ter um ou outro autor que entenda diferente, mas, em regra, as respostas apontadas como corretas são as usualmente adotadas. Agora, em relação à questão da cooperativa, e aí a gente precisa fazer esse reconhecimento, né, e eu não tenho... Volto a dizer assim, o meu objetivo aqui é fazer com que o concurso prossiga com transparência, com muita correção, mas a doutora Graciana, ela suscitou a questão da teratologia, mas como nós tínhamos decidido ali que não haveria, que nós não iríamos nos debruçar sobre o objeto do recurso, nós não... Até eu revendo depois, eu fiz uma fala dizendo assim, olha, parece que... Né, eu fiz essa fala, o próprio Anderson fez essa fala. Mas, diante desta situação posta no âmbito do CNJ, e reconhecendo, ou se nós reconhecermos efetivamente, que mantivermos a nossa posição de não conhecer o mérito dos recursos, mas reconhecendo uma teratologia, se é que ela existe, e a nossa função final, que é, no final do dia, dizer se a banca examinadora agiu correto ou não agiu correto. Essa é a nossa função ao final do dia. Dizer se a banca examinadora agiu ou não agiu correto, não em função dos recursos, mas aí, se eventualmente decidirmos que o façamos de ofício, até para que se comunique, se for, estou me referindo exclusivamente à cooperativa, mas isso não significa dizer que os membros estejam adstritos a isso, só deixando muito claro, tá? Até para que se comunique, se eventualmente for esta a decisão, à própria Consulplan e ao Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, eu vou seguindo a mesma regra, a mesma ordem anterior, até por ordem de chegada do concurso, né, que o Zenilton, eu vou colocar esta situação, nós vamos escolher os votos de todos. Né? Eu não sei se todos tiveram acesso aos PCAs, às iniciais? Todos tiveram acesso, né? Todos tiveram acesso ao PCA. Tá? Mas, de qualquer forma, foi disponibilizado. Isso que é o mais importante. Né? E aí, eu acho que nós temos duas questões para decidirmos. A primeira, se nós manteremos a nossa posição de não examinar o mérito do recurso. E, segundo, se nós poderemos, de ofício, e, na eventualidade de existir uma teratologia, solucionar, né, se posicionar sobre essa teratologia. Está claro assim? Eu acho que isso... então, se alguém... é isso que está em discussão. Né, se nós manteremos a nossa posição de não incursionar sobre o mérito, porque se nós, e aí se a comissão entender que é o caso de rever a decisão anterior, vamos ter que incursionar sobre o mérito de todos os demais recursos. Ou se manteremos a nossa posição e se, por conta de ofício, examinaremos alguma questão que, do ponto de vista que seja teratológica, ou essa, suscitada no CNJ, ou qualquer outra que algum membro da comissão possa ter em referência. Então, doutor Zenilton, o senhor começa. Sim. E aí a gente sucessivamente. Perfeito. Eu vou inicialmente manifestar a minha alegria de integrar esta comissão e dizer que estou nessa jornada há muito tempo. Eu já fiz mais de 10 concursos para cartório. Acompanho o CNJ praticamente desde que esses temas e a resolução entrou em vigor. E é natural que a gente tenha esse exercício de empatia também de se colocar no lugar dos candidatos. Inclusive, temos aqui na plateia candidatos. São sonhos, são vidas, são famílias, são recursos econômicos que são investidos. E me parece, com todo respeito, que a comissão ela tem, sim, que ter esse protagonismo em todo o certame. Aliás, é um protagonismo extremamente prestigiado no CNJ,
E é um protagonismo prestigiado pelos tribunais quando há judicialização. É evidente que nós temos uma situação nova, que eu também gostaria de compartilhar, e isso ficou muito claro na decisão anterior. O CNJ, na última resolução, ele empodera mais as empresas que participam da elaboração do certame. Elas não atuam mais apenas puxando caixa, preparando salas e apoio operacional. Elas exercem, sim, um protagonismo muito mais destacado nos certames. Essas empresas, elas contratam profissionais altamente especializados, professores de notório conhecimento para a elaboração de provas, enfim, isso ficou bem claro. E me parece que aí, desembargador, a decisão, ela, para a prova objetiva, e aí nós temos que destacar em fases, ela foi adequada. Eu só queria, para facilitar o trabalho do CNJ, convidar os colegas, porque tem uma alegação bem formal, que me parece que não é tão relevante, porque na sessão anterior tinha maioria, e a decisão foi tomada pela maioria. Mas, mesmo assim, todos aqui leram, viram, e acho que não seria prejuízo nenhum ratificar, e eu não estava, e eu ratifico aquilo que foi decidido. Porém, eu queria muito destacar a importância da comissão atuar em vigilância e sempre, nessa perspectiva da legalidade. É a comissão a guardiã da legalidade sempre, das questões elaboradas, da prova subjetiva, de todo o andamento do certame. Todos aqui estamos imbuídos desse propósito, o nosso presidente do tribunal passou aqui e reforçou isso. Vossa Excelência tem uma trajetória que reforça isso, e por isso que nós estamos aqui, em pleno dia de inspeção, como a doutora Carol hoje, para buscar o quê? O encaminhamento mais justo e equânime desse certame. Então, eu queria apenas pontuar isso. O próprio edital diz que as questões omissas serão solvidas pela comissão do concurso. Então, o grande protagonismo é da comissão do concurso. Todavia, nós temos que também reconhecer, desembargador, que aqui não podemos, principalmente na primeira fase, em função do que está contido no edital, que é a lei do concurso, entrar naquilo que eu chamo de decisionismo competitivo. O que seria isso? Querer julgar melhor do que a Consulplan em todos os recursos. Não existe uma etapa recursal intermédia entre o que já decidiu a Consulplan, e eu li todas as decisões, elas estão, inclusive, no PCA também. Todas as decisões da Consulplan, não é só da questão da cooperativa, todas estão ali fundamentadas, e tem, gente, sim, várias questões que são polêmicas, especialmente a de penal, mas não é produtivo essa comissão, em especial depois do que foi decidido na última sessão, entrar nesse decisionismo competitivo. Porque eu gosto do autor tal, o autor tal. Isso vai gerar muita instabilidade, e não é o propósito aqui, até em respeito ao que foi decidido aqui na sessão anterior. Todavia, naqueles casos, como eu coloquei, que há uma situação muito flagrante, que o próprio judiciário poderá corrigir, e vejam que essa jurisprudência defensiva dos tribunais, Supremo em especial e STJ, que só interfere em correção de questão de concurso quando há teratologia. A minha proposta, que eu submeto aos senhores, é: só vamos, eventualmente, interferir nessa etapa se houver questão de manifesta ilegalidade ou totalmente teratológico. Não é uma instância recursal, e nós já temos uma preclusão. As questões já foram decididas, e essa comissão já decidiu que nós não vamos reanalisar recurso por recurso. Isso contraria o próprio edital. Então, feita essa clara distinção entre uma revisão, um decisionismo competitivo, ou seja, a comissão de novo julgando todos os recursos, e aqueles casos que fogem, que são totalmente fora. E aí eu estou falando também de risco de judicialização e instabilidade para o certame, porque isso não interessa ao tribunal, não interessa aos candidatos, não interessa à sociedade. Se nós aqui, da comissão, não ingressarmos naqueles casos, ou naquele caso em que há uma teratologia evidente, nós corremos o risco daqui a 5 anos de ter o próprio STJ julgando, e nós temos precedentes do STJ quando há a situação de manifesta ilegalidade e reconhecendo a possibilidade, quer seja em cotejo com o edital, quer seja em cotejo com outras perspectivas. Então, me desculpem até pelo alongado, mas eu só queria pontuar isso. Então, primeira questão de ordem que eu gostaria de submeter. A necessidade aí, como eu não estava na sessão anterior, faço questão de ratificar, porque concordo que há um preceito regimental editalício para a prova objetiva que fala dessa intervenção excepcional da comissão, ou seja, a Consulplan decide. E, eventualmente, se tiver uma situação muito teratológica, a comissão, claro, sempre, e não só nessa etapa, poderá interferir. Inclusive, nós estamos alterando edital na data de hoje, exatamente nesse poder, nesse protagonismo que o CNJ confere a nós, que a legislação confere à comissão. Então, a primeira questão é essa. A segunda, deixar muito claro que já foi decidido que não cabe recurso
com relação ao que a Consulplan está apresentando. Ou seja, nós não vamos aqui rever recurso por recurso. Embora todos aqui tenham conhecimento, leram o teor e a conclusão da Consulplan. Não é só na questão empresarial, insisto. Em todas, nas de penal, e tem várias, tem inclusive outras de empresarial, são muitos recursos, mas estão todos aqui e nós tivemos acesso. Então, essa é a questão. E, por fim, com relação à teratologia, essa é uma situação muito importante. Os concursos de cartório tendem, e nós queremos muito isso, que eles sejam vocacionados, ou seja, que eles busquem acolher candidatos que têm vocação, que a prova busque isso. E aí, nessa perspectiva, tem uma questão que, além desse aspecto, ela também desborda na perspectiva da legalidade, e eu li todas as de penal, de empresarial, todas que analisei, mas uma em especial, eu não consigo chancelar a conclusão e encaminhamento da Consulplan. Vamos fazer o seguinte, vamos pela ordem, perdão. Pela ordem, sim. Vamos apenas fazer o seguinte. Então, o senhor está encaminhando no sentido de mantermos a nossa decisão da reunião anterior, mas, eventualmente, em caso de teratologia, podermos atuar de ofício. Nesse sentido de encaminhamento. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma divergência em relação a esse ponto? Podemos manter... Pois não. Desembargador, eu achei a proposta do Zenildo muito sensata. Também as suas colocações, eu faria um adendo de que realmente não estaríamos revogando a decisão anterior e também não estaríamos corrigindo novamente os recursos. Estaríamos reconhecendo, talvez, se encontrarmos alguma teratologia nessas questões apresentadas nesse PCA, reconhecendo em parte o pedido. Ou seja, era uma questão processual e exclusivamente nesse PCA. Na verdade, não estaríamos reconhecendo nenhum pedido, nós estaríamos de ofício. Essa que é a questão, assim, a proposição nesse sentido. Desembargador, só uma questão muito importante, e aí critério da isonomia constitucional em relação a todos os candidatos, independente desse PCA. Qual o critério referencial para essa análise da teratologia? Os recursos todos que foram interpostos e que estão no documento da Consulplan. Então, isso tem que ficar bem consignado, que nós não estamos aqui só por provocação do PCA. É evidente que o PCA, que é a ação judicial, ela faz com que a comissão tenha uma base de cognição para, eventualmente, enxergar e identificar alguma ilegalidade passível de saneamento, em situações excepcionais, para não gerar insegurança. Porque nós não vamos aqui, a toda hora que um candidato judicialize, ou entre com o PCA, convocar reunião extraordinária e passar a debater. Perfeito. Então, assim, só para deixar bem claro, em homenagem à isonomia, desembargador, não é só aquelas 3 questões. Todos aqui poderão, caso vislumbrem, como eu vislumbrei em uma, poderão também apresentar e nós vamos deliberar. Então, só essa questão de esclarecimento. Deixar isso muito claro. Assim, na verdade, nós ficaríamos adstritos a esta ou aquela, assim, e nem ao pedido que foi formulado. Perfeito. A nossa posição, ou pelo menos, e aí eu também já manifestei o meu voto, é no sentido de manter integralmente a decisão que tomamos na sessão anterior, na reunião anterior. Agora, se de ofício, e aí é de ofício mesmo, e se algum membro da comissão entender que há alguma teratologia, nós vamos colocar. Mas, por favor. Eu agradeço os esclarecimentos, e aí eu coloco para a ponderação da comissão algumas colocações. Uma, se a nossa ponderação hoje não se restringir ao PCA, se for a todos, eu não tive acesso aos recursos anteriores. E aí eu não consigo dizer que eu fiz essa avaliação igual ao Zenildo. Esse é um. Eu não sei se isso ocorreu com os outros. Se for o pedido em relação a esse PCA, eu consigo, porque eu li aqui. Então, é essa a primeira dificuldade. E a segunda questão que eu coloco para a ponderação da comissão é que, se formos analisar alguma teratologia de todos os outros, de alguma forma estaríamos analisando o mérito dos outros recursos, que, de alguma forma, tangencialmente, estaríamos indo de encontro à decisão anterior. Então, só são
ponderações que eu acredito que a gente precisa delimitar, porque, de alguma forma, poderemos estar tangenciando, de alguma forma, a lei do concurso, que é o edital, né? Só são essas preocupações antes de passar a ponderação dos demais. Senhor presidente, na realidade, o entendimento que eu trago com relação à análise de mérito é fazer a subsunção, ou a conjugação do questionamento com as respostas. Se você vê a pergunta, faz uma análise do que está sendo questionado com as respostas que estão sendo propostas, você analisa mérito. Mas se você analisar tão somente um defeito, que eu diria um defeito congênito na formulação do quesito, isso não é mérito. Isso não é mérito. Por quê? Porque a formulação do quesito prejudica até uma avaliação que, independente de qual seja a resposta, e eu acho que talvez seja essa questão que nos seja apresentada, se nos está sendo apresentada neste momento. Então, eu sugiro como encaminhamento que seja colocado em votação logo em primeiro lugar, se será mantida a deliberação primeira da reunião anterior e, em seguida, se Vossa Excelência assim entender, que se existe alguma situação que se adeque a essa teratologia que está sendo aventada. Perfeito. Antes, assim, eu vou facultar todos que se manifestem. Mas aí que foi colocada a seguinte situação. A primeira questão que nós vamos... para que nós possamos facilitar aqui o processo inclusive de coleta de votos. A primeira questão que se coloca é o seguinte: nós iremos manter a decisão de não apreciar os recursos, o mérito dos recursos. Há alguém que se posicione contra sobre isso? Ou seja, alguém que queira rever essa decisão em relação ao que foi tomado na reunião anterior? Podemos considerar como para a gente que não estava na reunião anterior, só um esclarecimento. Quando os senhores tratam de mérito, os senhores tratam da questão de avaliar se aquela resposta do gabarito está correta ou se aquela questão nem deveria estar lá porque ela é ilegal. A colocação daquela questão ela é ilegal. Então, é para alterar o gabarito ou é para anular a questão? A questão, veja bem, a ideia foi não examinar a questão propriamente dita. Ou seja, nós não entramos, a discussão ela não entrou quando se tratava de teratologia. Então, é essa a questão. Agora, nós podemos fazer o seguinte, doutor Anderson, nós podemos suspender a reunião, marcar para segunda-feira e todos têm um final de semana inteira para olhar todos os recursos e saber se tem uma teratologia, sem problema nenhum. Segunda-feira, 14h30, a gente retoma a reunião. Né? Porque o que é importante é que a gente precisa isso não terá nenhuma dificuldade. A questão em relação aos recursos foi para discutir se a resposta certa era aquela ou não. Havia essa discussão. Então, muitos recursos teve como objetivo examinar o quê? Examinar se aquela resposta que a Consulplan entendeu como adequada era adequada, e outros entenderam que não era adequada. Essa é uma questão. A outra questão, e aí foi muito bem colocada pelo doutor Marcos, né, e pela senhora, assim, o que seria teratologia? Não se trata aí de uma resposta, se a resposta A, B, C ou D está correta. Se a formulação, a teratologia, ela envolve a formulação. Se a formulação da questão está adequada, porque aí não significa dizer se nós temos a resposta A, se o candidato diz que a resposta é A, se o candidato diz que a resposta é B, C ou D, não é isso.
Na medida em que há uma formulação equivocada, não haverá, sem dúvida nenhuma resposta. Então, a nossa decisão anterior, ela não obstante tenhamos tangenciado em algum momento sobre a questão da teratologia, mas a nossa decisão anterior, com base, volto a insistir, com base no edital, na regra específica da prova objetiva. Nossa questão anterior qual foi? Não há possibilidade de se conhecer, se discutir. Até o doutor Zenildo diz uma expressão, aquela expressão do decisionismo competitivo, uma expressão que eu vou adotar, né? Então, a nossa posição foi de não entrar nessa questão, de saber se, olha, a comissão está dizendo que a banca está dizendo que a resposta correta é A, mas eu entendo que a resposta correta é B. Ou, na questão tal, eu entendo que a resposta correta é C. Se nós entrarmos nessa seara, assim, nós não vamos avançar. Este é o caso. Então, nós decidimos exatamente isso. Olha, em função da norma específica do edital, e reconhecemos que havia uma antinomia com a 117.2, reconhecemos isso, reconhecemos que o edital continha um equívoco, continha uma antinomia, reconhecemos que houve um equívoco, porque, não obstante, nós tivéssemos deliberado nas nossas primeiras reuniões a corrigir aquilo, não houve a correção, então decidimos, olha, nós não vamos conhecer o recurso, isso é uma questão. Mas não houve uma deliberação sobre eventuais teratologias. E teratologia, se entenda aqui, é o seguinte, a República, se entenda que é uma pergunta que não tem a menor sentido, é neste sentido. Presidente, se me permite, e me parece que essa posição que está sendo proposta aqui torna coerente, né, uma posição coerente com a que está no edital, com a redação atual, né? Se fala que caberá recurso à comissão examinadora do gabarito e ou conteúdo das questões. Para você analisar se uma questão é teratológica ou não, você precisa, de certa forma, analisar o conteúdo, ainda que não vá se discutir o mérito, qual é a correta, se é a B ou a C. Mas se, de certa forma, a formulação da questão prejudica o candidato, prejudica a resposta. Então, me parece que isso torna coerente, de certa maneira. Bem, de qualquer forma, assim, eu acho que, a primeira questão, assim, vamos manter a decisão anterior? Isso é unânime, né, que fica constado em ata. Agora, a segunda questão, aí vem a colocação do doutor Anderson. Embora todos os membros da comissão tivessem acesso... Vamos nos debruçar sobre a questão se há eventual teratologia, é o primeiro ponto. E o segundo ponto, temos condição de fazê-lo agora? E nós temos pressa, né? E aí eu daria o final de semana, se quiserem, mas é final de semana mesmo, né? Porque assim, não me parece, pelo que eu tive acesso, e tive acesso a todas as questões, né? Pelo que eu tive acesso, não me parece que nós tenhamos tantos questionamentos. Porque o que acontece? As discussões elas são muito parecidas. Você teve uma questão que foi objeto de todos os questionamentos, que foi a questão da cooperativa, né? Esse foi objeto de todos os questionamentos. Então, a minha pergunta é, prosseguimos na questão da teratologia ou não prosseguimos? Aqui nós temos um voto favorável, que é do doutor Zenildo, e me parece que temos um voto contrário. Favorável. A gente verificar a questão da teratologia. O que eu quis colocar, e talvez eu não tenha colocado nas melhores palavras, é se a gente vai restringir a só as questões do PCA, ou se a gente vai verificar todas as questões do concurso. Ao que eu entendi, o Zenildo propôs para que não se restringisse somente aos PCAs, não foi, Zenildo? Perfeito. Perdão. Sim, todas em razão da isonomia, Exato. Independente de qualquer litigância. Perfeito. todos têm direito a ter a observância das 100 questões que foram cobradas. Só uma parte, essa questão da cooperativa ela nem é objeto do PCA. Ela traz duas questões de penal, uma de empresarial, mas essa da cooperativa não é objeto desse PCA. Não. Talvez daria para encaminhar a votação pela ordem. Então, se tem alguém, se todos estão de acordo que podemos conhecer situações teratológicas, e depois se temos condições de votar. Eu acho que
Eu acho que não há nenhuma divergência em relação a isso. Não. Tá, então, a segunda questão que a gente se coloca é a seguinte: temos condições de votar agora, ou, se os senhores preferem, nós podemos suspender. Final de semana é grande, né? Podemos suspender e decidirmos para segunda-feira retomarmos a reunião, na segunda-feira, para tratar sobre todas as questões. Aí eu deixo... Eu estou em condições de votar de imediato. Então, se o desembargador me permitir, já que foi de uma intervenção minha que surgiu a dúvida... Mas eu quero deixar muito claro, gente, que todos somos iguais aqui na comissão, todos temos um voto só, né? O fato de eu presidir a comissão não significa que eu tenha algum tipo de... o meu voto tenha preferência. Eu acho assim, o que é importante é que quem amanhã possa assistir a essa reunião, saiba que toda e qualquer decisão seja uma decisão fruto da maioria. Né? Se vai demorar a reunião, se não vai demorar, se nós tivermos que adiar, isso não é um problema para mim. Tá? Deixar muito claro isso. E também, desembargador, eu queria deixar claro que, segundo, eu tenho disponibilidade, e até em homenagem à legítima reivindicação do Dr. Anderson, estarei totalmente à disposição para vir na segunda e debater também sobre esse tema novamente. Mas agora eu fiquei com uma dúvida, a partir da intervenção do Dr. Zenildo. Nós faremos a revisão de todas as 100 questões ou somente as que forem impugnadas? Veja. Independentemente de estar no PCA ou não, que foram impugnadas de alguma maneira. Porque me parece que assim, seria até um trabalho inviável a gente fazer a tutela de todas as 100 questões. Apenas quem trouxe, seja pelo instrumento A, B ou C, PCA, ou recurso tempestivo ou não, a gente faria a tutela. É o que eu acho razoável, mas, evidentemente, que diante da colocação, eu abro a possibilidade. Não, mas, desembargador, eu acho que foi bem oportuno essa... Porque nós temos o edital, e o edital fala que haverá análise quando houver recurso. Eu usei uma expressão exagerada, não as 100 questões. Todas as questões que foram submetidas a recurso então, para a Consulplan. Todos. Mas foram muitas, hein? Foram mais a metade, salvo engano. São muitas. Eu também estou à disposição, se a comissão entender que deve suspender para retornar na segunda, tudo bem. Só que a gente sabe que uma comissão de concurso e numa avaliação sempre são... não é a comissão toda que analisa todas as questões. Sempre há uma divisão do trabalho, até porque o trabalho é hercúleo. Sim. Né? Então, o Zenildo fez a avaliação toda. Eu, na última sessão, avaliei alguns questionamentos, li toda a prova para avaliar esses questionamentos. Então, eu estaria pronto aqui para votar quanto a isso. Veja, eu compreendo o seguinte, que nós não poderíamos entrar nessa... de rever todas as questões. Não se trata disso. Não se trata disso. A gente precisa ter uma... Você teve várias questões contestadas, mas todas elas, ou 99%, era... Se você examinar os recursos, e nos recursos que me coube na distribuição, e nos recursos, olha, a resposta correta é A e não B, ou a resposta correta é C e não D. Ou seja, basicamente era isso. Basicamente isso. A única que não teve esse tipo de discussão foi a desta cooperativa, né, que eu já estou ficando especialista em cooperativa. Né? É a questão da cooperativa. Né? Então, foi a única que ali, a discussão ela foi sobre a cabeça, sobre o enunciado. Ou seja, ela não entrou nas respostas. Todos os demais entraram na discussão de resposta. Não, a resposta correta. Inclusive, essas do direito penal. É a sua especialidade. Não é minha especialidade, não. Essas do direito penal, inclusive, ela trabalha assim, ela trabalha com teses opostas. Porque direito penal, se você pegar um autor, ele vai te dizer uma coisa, se pegar outro autor, vai te dizer outra coisa, e aí você tem que... E, às vezes, daí o Pedro, você vai à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ele te diz uma coisa numa turma e te diz outra coisa na outra turma.
né? E aí só unifica quando chega na sessão, né? Direito penal, que envolve liberdade, tem sempre essa discussão, que é uma discussão muito ampla, né? Então, eu posso daqui citar alguns exemplos. Hoje, a resposta do Tribunal do Júri, a terceira questão, Pedro, né? O Supremo entende que não cabe o recurso do Ministério Público quando o júri absolve por clemência. Já o STJ entende, essa questão foi afetada, ou seja, não há uma definição. Então, eu colocaria o seguinte: não se trata, até porque nós decidimos que nós não vamos examinar o mérito dos recursos. Isso foi mantido. Se é uma questão teratológica, a questão teratológica ela não pode estar na resposta, ela está no enunciado. Né? Ela está no enunciado. A pergunta é: o Brasil é uma república, o Brasil é uma monarquia, e aí você tem federativa, parlamentarista, mas você tem um erro no enunciado, porque ela não é uma monarquia, ela é uma república. E aí você tem, o Brasil é uma república presidencialista, parlamentarista, ou seja, você não tem. Então não tem resposta, ou então tem duas corretas. Ou então tem duas corretas, né? A doutora Carolina acho que fez um adendo importante. Se não houver resposta, ou se duas ou mais das respostas, como é que a gente vai tratar? Nós não vamos tratar. A questão tem que ser teratológica. Aí o que vai acontecer? Você vai ter duas respostas, as duas terão que ser consideradas. E se não houver nenhuma? Aí o enunciado, a teratologia nasce do enunciado. O enunciado, o vício é do enunciado. O vício é do enunciado. Porque se ela não tem resposta, eu tenho o vício do enunciado. Não é na resposta. Essa aqui é a questão. Né? Aí, o que nós podemos? Nós temos duas opções. Nós podemos avançar assim, e podemos decidir agora. Acho eu, né, que nós temos uma questão, a única questão básica aí é da famosa cooperativa, doutor, né, que eu prometo para os senhores que eu vou me debruçar sobre a cooperativa. O Zildene fez um estudo sobre o assunto. Zildene, se você quer... Zenildo, perdão. Fez um estudo sobre o assunto. Se você puder apresentar para as pessoas... Sim, esse tema da cooperativa ele é de extrema importância, porque, como eu falei, da importância do Código de Normas. A gente imagina que os candidatos eles se preparem e prestigiem o Código de Normas. Isso é fundamental para a qualidade do serviço e até para que as correções aconteçam de maneira adequada. E essa questão ela chama a atenção porque, de fato, há uns 15 anos atrás, tinha ainda uma certa polêmica entre Código Civil versus lei do cooperativismo. Todavia, essa polêmica já foi de há muito superada. Hoje nós temos muitos doutrinadores já tratando do tema, e o que acontece é que o enunciado ele é totalmente sem noção, porque ele fala assim, nos termos do Código Civil, o Código Civil não trata mais do assunto, esse assunto não é mais regulado pelo Código Civil, gente. Esse assunto ele é exaustivamente tratado pela lei do cooperativismo, e aqui eu tenho precedentes do Supremo Tribunal Federal que chancelam a constitucionalidade dessa lei, é a lei do cooperativismo que trata do assunto. Esse tema, além dos julgamentos do Supremo acerca da constitucionalidade dessa norma, ele hoje já tem amplo respaldo da doutrina especializada, o tratado do professor Kimpel, vários colegas especialistas, o professor Pedro Bacelar, dentre outros, defendem de maneira muito tranquila a aplicação da lei do cooperativismo. Agora, o que é muito drástico para a nossa situação, e aqui a minha indignação, é a previsão do nosso Código de Normas. O nosso Código de Normas, ele trata esse tema de forma muito categórica, ele veda, é vedado o registro de cooperativas no Maranhão. Não pode um candidato responder afirmativamente a partir do Código Civil que não existe mais. A legislação especial, ela derroga a geral, e a geral nem trata com especificidade da questão da cooperativa. É uma interpretação pelo fato de ser sociedade simples, mas é uma interpretação quando não há uma norma especial. Então, aí há uma teratologia evidente. A situação do desembargador ela é tão clara que o próprio DREI ele orientou as juntas comerciais do Brasil todo, inclusive consta no manual
do DREI que as cooperativas são registradas nas juntas comerciais. Então, é uma questão infeliz que ignora a nossa legislação aqui do Maranhão e que potencializa o quê? Que seja prestigiado aquele candidato que lotericamente sabia dessa polêmica, enfim, que desconhece a realidade da nossa legislação local. Então, ali no capo, nós já temos uma imprecisão clara. Por quê? Porque a lei especial, que é validada pelo Supremo como constitucional, trata do tema e, portanto, não tem nenhum sentido perguntar aos candidatos à luz do Código Civil. E aí, por esse motivo, Excelência, eu trago essa questão, por todas essas razões, como uma questão fora de propósito, teratológica, e essa depende, sim, de anulação. Eu pergunto se alguém quer fazer mais uma manifestação ou trazer alguma outra questão teratológica, ou ainda que requer algum tempo para apreciar se existe outra questão teratológica. Eu só perguntaria o seguinte, essa questão tão clara como o Zenildo colocou, ela não foi questionada em nenhum recurso? Foi, sim. Ah, tá. Entendi. Se me permitir, claro. É porque eu trouxe essa questão, né, ratifico todas as palavras do doutor Zenildo, eu trouxe essa questão teratológica na última reunião, porque o recurso desse candidato ou candidata foi distribuído a mim. Né? Então, assim, dos outros recursos, a gente vê realmente um inconformismo, como o doutor Gervásio falou, incursionar sobre qual seria a resposta correta. E quando eu me deparei nessa... Eu tenho até o enunciado aqui, porque está no meu voto, né? Como achei que adentraríamos no mérito, eu proferi um voto, inclusive... Pronto. Então, a questão, doutora Carolina fala que foi submetida a registro perante o cartório de registro de pessoas jurídicas, o estatuto que constitui cooperativa. De acordo com o Código Civil, o titular do cartório de registro de pessoas jurídicas deverá conferir que o ato constitutivo obrigatoriamente tenha. Então, assim, nem adianta ler as questões, as opções, porque o próprio enunciado é inviável. Então, assim, na medida que um registrador de pessoas jurídicas recebe uma cooperativa, ele vai dizer não é aqui. Ele nem vai receber. Então, se ele nem vai receber, ele nem vai analisar o conteúdo, o que tenha que ter de cláusulas obrigatórias ou não. Então, assim, essa questão... Não tem, nem tem a possibilidade do registrador dar uma nota devolutiva, porque se tivesse, né, essa opção, seria a resposta correta, obviamente, mas não tem. Ele incursiona no documento em si da cooperativa, o que deveria constar. Então, assim, é uma questão realmente que ratifico o que falei na reunião anterior, não tem como a comissão chancelar, porque ela assim... Para nós, né, que somos da área, assim, quando a gente lê, isso é gritante aos nossos ouvidos. Então, não tem como a gente chancelar que uma questão dessa não possa ser anulada. E aí, não trago também aqui como recurso, né? Eu acho que essa fase está totalmente superada, mas por uma questão de ofício mesmo. A comissão viu que é uma questão teratológica, aberrante, e não tem como chancelar. Esse é o meu posicionamento. Eu só vou pedir licença para ler, desembargador, esse artigo do Código de Normas. Só uma pergunta, a senhora teria uma outra questão teratológica além dessa? Não. Desembargador, eu só vou pedir licença para ler o nosso Código de Normas. O oficial observará as seguintes regras quanto à realização de atos de registro ou averbação de sua competência. Isso relacionado à competência do registro civil de pessoas jurídicas. E inciso, primeiro, 1, não se fará o registro de sociedades cooperativas. Ou seja, há um comando aqui categórico, e é isso que tem que ser observado nas correções, por isso esse enunciado é teratológico, Excelência. Doutora Maria José, senhora... Bem, senhores, eu não estive na reunião onde a nossa colega aqui levantou essa questão, mas por tudo que já foi falado por vocês, né, agora eu concordo e volto aqui, se for o caso, para a anulação dessa questão. Doutora Carolina. Também ratifico a decisão da última reunião em relação a não adentrar o mérito específico, mas que se possa realizar o controle de legalidade, porque, afinal de contas, nós somos a administração pública atuando aqui diretamente no concurso. Então, quando for questão de legalidade, de teratologia, eu creio que existe a obrigação da comissão de atuar. Doutor Marcos. Eu acompanho o pronunciamento da doutora Carolina. Doutor Anderson
Desembargador, eu acompanho e teria um acréscimo. No PCA, eles citaram 3 outros questionamentos. 2 deles, eu acredito que se aplica a mesma teratologia. E explico. Eu vou abrir aqui a prova. Eles falam, primeiro, da questão 77, direito empresarial. Eu abri aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele bota assim, 77. Empresária opôs embargos à execução que se lastreou em duplicatas mercantis que não chegaram a circular. Ela fundamenta seu pleito com base na ausência da assinatura do emitente da cártula, o que afirma ser um requisito indispensável à formação do título. É correto afirmar que a assinatura do sacador emitente da duplicata é requisito? E aí, segundo o PCA, não haveria uma resposta correta, tendo em vista que a formulação da questão não disse se é de acordo com a lei ou a jurisprudência. A lei diz uma coisa, mas a jurisprudência do STJ diz outra coisa, diz que não é essencial a assinatura, e como a questão não diz se a resposta deveria se basear na lei ou na jurisprudência, nenhuma das respostas seria possível. Em razão disso, de acordo com aquilo que a gente tratou aqui, seria uma teratologia. O segundo ponto é quanto à questão de direito, a segunda do PCA em relação a direito penal. Eu vou abrir aqui o levantamento deles, a prova. No PCA, o item B, questão 61, prova amarela. A questão número 61 traz a seguinte situação hipotética. Aí, Maurício Sérgio, 34 anos, comete crime de estupro contra Emanuela e sua esposa. Sabe-se que a perícia constatou que, durante a prática do delito, Maurício Sérgio estava com sua saúde mental perturbada, não sendo capaz de entender totalmente o caráter ilícito de sua conduta. Dentre as alternativas fornecidas ao candidato, a Consulplan considerou correta a B, haja visto o reconhecimento de semi-imputabilidade do agente pela perícia e não havendo periculosidade reconhecido como laudo de insanidade mental, deverá ser imposto ao Maurício Sérgio uma pena atenuada, a qual deve variar de 1/3 a 2/3, caso entenda o juiz se é a pena a melhor opção. Entretanto, não é caso de atenuação, é de diminuição de pena. E, em função disso, não haveria nenhuma das outras respostas corretas, estaria quebrada a legalidade e eu veria que também há teratologia. O questionamento C do PCA, eu acredito que é doutrinário, razão pela qual eu não proporia à comissão, porque realmente posicionamento doutrinário não levaria a teratologia, ilegalidade, consequentemente teratologia. Aí a minha propositura é de anular a 77 e a outra de direito penal. Eu vou puxar a divergência, porque o que nós entendemos por teratologia? O que é teratologia? O que é teratologia? Teratologia é quando eu não tenho uma resposta possível. Eu não tenho uma resposta possível. Isso é teratologia. Eu posso, quando muito, ter, né, e aí não será teratologia, eu posso, quando muito, ter respostas assemelhadas. A questão é relacionada à duplicata, por exemplo. A jurisprudência do STJ, que entendeu a possibilidade, e esse é um assunto que
Esse eu me sinto habilitado. A jurisprudência do STJ, que entendeu a possibilidade do que nós chamamos hoje de duplicadas virtuais. Duplicadas virtuais. Ela é uma jurisprudência que faz uma adaptação em relação à realidade e à evolução dos nossos sistemas. Então, você tem a questão do boleto virtual, etc. É neste sentido. Mas ela não estabelece, ela não elimina a necessidade, por exemplo, de você ter o recebimento da mercadoria, de você ter o recebimento da prestação de serviço e ter lá a comprovação do recebimento. Você não elimina. Você não elimina. Ou seja, na hora que eu estou dizendo, que eu estou fazendo essa discussão com você, eu já estou dizendo que essa questão não é teratológica. Nos termos da legislação que regulamenta a duplicata, você vai ter duas situações. A duplicata que tem um aceite e a que não tem um aceite, quais são os critérios que eu tenho que trabalhar com elas. Aí eu não tenho teratologia. Eu tenho um processo de evolução da jurisprudência. Então, assim, absolutamente, eu posso ser absolutamente franco. Eu posso até ter uma discussão técnica a respeito do assunto, mas não é teratologia. Mas é porque a questão não disse qual era, se era para se basear na lei ou na jurisprudência. Mas, doutor, só uma questão importante, porque aqui, na verdade, parte do pressuposto que tem esse preceito normativo. A jurisprudência do STJ entende que, a despeito da literalidade da legislação, exatamente, ela mitiga esse rigor formal. Então, me parece que isso, quem estuda títulos de crédito, consegue ter essa compreensão com clareza. O enunciado ele presume que há esse preceito normativo literal e o STJ ele mitiga esse rigor extremo da literalidade da lei em função de vários fundamentos que a jurisprudência desenvolve. O simples fato de já estarmos fazendo esse debate já demonstra que não há teratologia. Que é possível discutir. Eu concordo, presidente, e ainda estendo a discussão com relação a outra questão, doutor Anderson, né? A questão do direito penal, em que pese também não ser a minha área de expertise, né? Mas a alegação de que, eventualmente, uma diferença entre atenuante e diminuição poderia levar ou caracterizar uma teratologia, a meu sentir, eu não vi essa teratologia, porque nas outras alternativas, a gente vê que elas divergem. Então, ela não exigiu do candidato ele saber a diferença entre diminuição e atenuante, né? O candidato preparado ele poderia ver, puxa, talvez aqui coubesse melhor a palavra atenuante. Porém, eu vejo que essa alternativa mais adequada. Então, também, de forma muito respeitosa, eu divido, mas também não vejo teratologia nesse caso. Na questão de direito penal, também não vi teratologia na questão lá da duplicata. Da mesma forma, vou ponderar com o Rafael e o desembargador Gervásio, para não acolher aqui as colocações do colega Anderson, e acolher tudo o que foi dito pelo colega Zenildo em relação à teratologia. E a questão das cooperativas. Vencido o doutor Anderson, que entendia como teratológica também as questões... 77. Depende Assim, depende do direito penal. Depende... Acho que o Carlos Anderson Acho que está no PCA, depende. Então, na verdade, a comissão, por unanimidade, entendeu como teratológica. Eu sei que ela é 85 em alguma das provas, eu não sei em qual delas. Acho que ela é 84 no PCA. Ela é 84 na prova branca e aí nas outras eu não sei. Então, na verdade, por unanimidade, entendemos como anular esta questão em razão da sua manifesta teratologia nos termos da fundamentação apresentada pelo membro da comissão, doutor Zenildo, né? E por maioria, rejeitar as questões apresentadas pelo doutor Anderson, tendo entendido a maioria, o restante da comissão, entendido de que não haveria teratologia. Perfeito? Senhores, outras questões. Dito isso, nós deveremos, então, publicar. Nós temos essa decisão judicial, nós vamos comunicar o fato. Já na segunda, hoje vamos preparar, em função das nossas decisões, nós vamos preparar a resposta para o CNJ.
Na segunda-feira, pela manhã, nós temos uma audiência marcada, agendada por videoconferência com o conselheiro Bandeira de Melo. Também vou fazer um resumo dessa reunião. Na quarta-feira, à tarde, nós temos uma audiência com o conselheiro Vieira de Melo, que é o relator da resolução, para também apresentar a solução que nós demos para a questão dos parâmetros, né, por maioria. Toda essa preocupação é porque a gente sabe de que nós precisamos caminhar com muito cuidado para evitar algum tipo de atropelo, né? Então, acreditamos que, se não houver nenhum problema, talvez a lista oficial dos aprovados a gente possa publicar até quarta-feira. Né? Mas acredito no final, até a semana que vem. Né? A gente, em função dessas duas decisões de maior impacto, né, a redução da nota de corte para a cota e a anulação desta questão, que é 84 em uma das provas, da prova branca, né, e as respectivas nas demais, nós teremos aí talvez uma alteração no número de aprovados. É possível até que a nota de corte ela caia um pouco. Em vez de 55, ela possa cair alguma coisa. E aí também vai refletir na cota. Né? Então, é muito importante ter isso. Decidimos a questão do edital, né, da republicação desses itens do edital, tá? Pois não, eu vou só, acho que é um resumo das nossas decisões, né? E aí eu vou abrir a palavra, se alguém tiver alguma outra consideração, para que a gente faça e já... Pois não, doutora? Presidente. Só pela ordem aqui, doutora. É só uma questão de ordem técnica. Não existe cota para negro na remoção. E, no resultado, tem uma lista da remoção para negros e pardos. Então, na hora que a gente for divulgar a lista definitiva, não precisa divulgar, porque não tem... No critério de remoção não tem cota. É verdade, é verdade. Inclusive, nós tivemos que refazer o sorteio. Anotou isso, Carlos Anos? Nós tivemos que refazer o sorteio porque nós cometemos esse equívoco. Sim, vejam, eu quero só deixar muito claro, assim, nós aqui temos toda a liberdade para divergir, não é um problema. E também não temos compromisso com o equívoco. A doutora Carolina se lembra que nós cometemos um equívoco no sorteio, assim, e imediatamente, diante da observação de que cometemos o equívoco, refizemos o sorteio. Nesse caso específico, não tem prejuízo algum, porque todos os que estão na cota de negro da remoção passaram no normal, né, da remoção. Então, não vai ter nenhum candidato prejudicado, nenhum candidato que está lá na cota. Mas de qualquer forma, é assim, só formal. Vamos deixar a coisa de forma formal. Doutor Daniel, por favor. Tem só uma sugestão que eu cheguei a, inclusive, deixar por escrito no nosso grupo do WhatsApp, que é da publicidade ao calendário dos atos, né? Porque alguns candidatos me perguntaram quando é que vai ser a próxima fase, quando é que vai ser divulgado, para a gente, se for possível, divulgar no site. A nossa dificuldade do calendário, assim, de todo o calendário, é porque nós precisamos... Nós temos aqui uma... Veja, assim... Vamos imaginar, por um azar aqui, que haja a suspensão do concurso. A gente publica o calendário, a pessoa compra a passagem e o concurso é suspenso. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Por isso que essa reunião é muito importante. Né? A gente tem esse cuidado. Uma data que nós acho que daria prazo, seria ali na primeira quinzena de outubro, né? Ali na segunda semana de outubro, acho que dá tempo. A gente consegue, uma das datas que está sendo cogitada, porque isso depende também do calendário da Consulplan, né? Mas uma das datas que está sendo cogitada, é bom deixar claro, é um cogito, será publicado, seria 8 de outubro, né? 8 de outubro, se nós publicarmos, nós estamos no dia... Que dia é hoje? 15. Se nós publicarmos até o dia 20 é quarta-feira, vamos colocar ali dia 22, nós teríamos o prazo
nós teríamos o prazo de 15 dias úteis. O edital fala em 15 dias. 15 dias, ele não especifica. Vamos logo verificar isso. Se especifica, eu já estou... Se é dia útil ou não. Eu não... Vamos logo... Entender. Seria a segunda fase... da prova escrita. Isso, a segunda fase seria dia 15 de... Não, veja. Não? Uma data que está provável, se nós conseguirmos publicar a relação na próxima semana, nós precisamos observar o prazo de 15 dias. Tá? Um prazo mínimo de 15 dias. Então, se nós conseguirmos publicar na próxima semana, tem que ser a publicação na próxima semana. Nós poderíamos ter, em tese, a data do dia 8 de outubro. Tá? Mas... Não, aí a gente não pode definir, porque depende do calendário também da Consulplan. Tá? Mas nós precisaremos publicar... O ideal seria publicar até o dia 20. Esse aqui mas, de qualquer forma, a gente tem que observar o prazo, né, os 15 dias. Então, assim, do dia 20 para o dia 8 é um prazo que é razoável, não é isso? Então, essa é a nossa dificuldade de fazer um calendário programado, porque a gente tem que ter a certeza de que podemos prosseguir adiante. Sim, Doutor Zenildo. Essa questão do prazo é muito importante e o CNJ já historicamente definiu 15 dias e que bom que está no nosso edital. Eu só pondero porque nós temos muitos candidatos que vêm de todos os lugares do Brasil e dos pontos mais extremos. E sei da necessidade de celeridade, porque esse concurso precisa andar. Mas colocaria, é evidente que a Consulplan já tem a sua programação e tal, a sugestão de, eventualmente, 1 mês, Excelência, não vai comprometer tanto a celeridade do concurso, mas vai melhorar muito a situação de passagem, de organização, de reserva de hotéis, de eventuais incidentes que possam surgir nesse período. Eu colocaria para Vossa Excelência e para os colegas essa sugestão, caso fosse viável, claro, em termos de organização. Vamos fazer o seguinte, assim, a princípio, a gente vai trabalhar com os 15 dias. Se nós conseguirmos até o dia 20, daria mais do que 15 dias. Nós teríamos aí 18 dias. 18 dias, desde que fosse o dia 20. Mas eu vou pedir que o Carlos faça uma consulta à Consulplan, se houver a possibilidade de colocarmos ali para o dia 15 de outubro, né? Eu não sei se tem, Carlos. Tá. Se tiver a possibilidade do dia 15, ou seja, o objetivo é dar tranquilidade. Eu não, no dia 15 de outubro, não vejo nenhum problema. Acho que aí fica um prazo bem razoável, ficaria aí 25 dias, doutor, são quase 30 dias. Ele vai fechar aqui, a gente também não tem como bater o martelo aqui, mas, se houver essa possibilidade, já fica com uma data no radar. Sim, alguma outra observação? Doutor Anderson, doutor Marcos, doutor Pedro... Doutora Carolina. Só uma pequena observação, e se eu não estiver com a informação correta, os senhores me corrijam, eu não consegui encontrar o edital consolidado nem no site da Consulplan, nem no site do tribunal. Ele está em algum lugar? Não. Eles publicaram no site da Consulplan uma retificação ao edital. Eles têm lá o histórico. Aí tem a primeira retificação. Eu acho que seria bom para a gente, para os candidatos, a gente solicitar para a Consulplan para consolidar. A gente sabe que, enfim, até o fim do concurso sempre tem alguma norma nova de CNJ, mas, enfim, a cada mudança, fazer como eles próprios fazem com as resoluções deles. A gente vê que é uma confusão lá, mas para não correr o risco de alguém ler o edital e, de repente, ir no item lá e ver uma coisa errada, e ver enfim. E, em relação às publicações aqui da Consulplan, então, acho que também caberia só reforçar para que fosse publicado realmente todos os passos do concurso. A gente sabe que as nossas reuniões estão no site do tribunal. Todas, perfeito. Todas. Mas é interessante, pelo menos, que eles coloquem um link, porque eu me lembro que, quando eu saí da comissão, várias pessoas vieram, que as pessoas, enfim, depois que a gente sai, as pessoas vêm falar o que elas não podem falar quando a gente está. E aí várias pessoas reclamando que estavam com uma certa dificuldade de encontrar. A gente sabe que está, mas quanto mais se facilitar para os candidatos, menos problema a gente tem. Na verdade, você tem ali cidadãos, no link do tribunal, cidadãos...
Eu acho que eu até tenho aqui. A gente sabe que está, mas é só pedir para o pessoal da consulta. Cidadão, concurso, e lá tem tudo, ou seja, todas as reuniões, quem quiser sentar aí Tem até os vídeos. os vídeos, todos os vídeos. Né? Assim, isso é uma coisa assim que eu não abro mão, é a questão da transparência, gente. Publicidade e transparência. Então, quem que até mas no PCA fizeram referência ao que o membro da comissão disse. Ótimo, só demonstra que a gente agiu com transparência. É isso mesmo, o objetivo é esse. Né? O objetivo aqui não é agradar nem desagradar, é fazer as coisas como tem que ser feito. Eu não tenho preocupação nem de agradar e nem de desagradar. A gente tem que fazer e fazer com que o concurso caminhe. Então, fica aqui registrado, se eventualmente houver uma possibilidade, ainda dentro do mês de outubro, assim, atentar para que observar esse prazo mínimo de 15 dias, mas dentro do mês de outubro, se houver a possibilidade, a gente postergar um pouco. Talvez o ideal ali, viu, Carlos Anderson, seria dia 15, porque aí a gente fica... Se nós publicarmos no dia 20, nós teríamos aí 25 dias, é um tempo suficiente para a pessoa poder se preparar, se organizar, tá bom? Mais alguma observação? Né? Doutor Anderson, doutor Marcos, doutor Pedro. Né? Então, eu só queria agradecer a todos, uma sexta-feira, né, à tarde, ótimo. Eu queria agradecer a todos a participação, dizer assim, que sem a participação de cada um de vocês, sem a sugestão de cada um de vocês, né, nas convergências e nas divergências, né, para mim seria muito mais difícil conduzir esse concurso. Eu confesso que relutei muito em assumir essa presidência pelo histórico dos concursos anteriores, né, mas tem sido uma atividade gratificante, e ela é gratificante, sobretudo, porque conto com a participação de todos vocês. Tá, meu muito obrigado, então, e um bom final de semana.